Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus reine em nossos corações, agora e sempre. Eu já vou, neste momento, pedindo licença para falar um pouco sobre o tema número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E agora eu peço licença para ler um trechinho daquilo que Jesus disse. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Então, as promessas de Jesus aos aflitos da terra só acontecerão na vida futura. Sem a certeza de um futuro, essas máximas não teriam razão de ser. Então, Jesus, ele nos deixou promessas de que os aflitos são os bem-aventurados, os que choram são os bem-aventurados, os que são perseguidos pela justiça, aqueles que sofrem a perseguição pela justiça, esses são os bem-aventurados. Então, nós podemos parar e pensar, mas, então, se não é agora, para quando é isso? Isso é para quando nós formos para o outro lado, para o plano espiritual. Porque Jesus, ele já disse que o reino dele não é deste mundo. Então, quando nós não estivermos mais neste mundo, todas essas promessas, elas serão, são essas promessas que acontecerão nesse futuro, num futuro. Então, nós temos que pensar que Jesus, ele andou por essa terra, exemplificou o tempo todo. E Jesus aqui esteve para nos mostrar que é possível nós sermos mais justos, que é possível sermos mais tolerantes. Então, Jesus, ele andou pela terra apenas exemplificando, só exemplificando, e para nos mostrar e nos ensinar que é possível. Então, hoje nós falaremos de dor, mas também falaremos de consolação. Passamos por situações em nossas vidas que nos causam dor, mas o Pai, que é Deus, nos traz a consolação. E essa consolação, ela vem de várias maneiras. Muitas vezes nós estamos tristes e sentados, nós olhamos para cima e vemos o céu azul, aquele céu de um azul maravilhoso. E aquele céu, ele nos conforta, ele nos reconforta. É presente de Deus. Se nós, nesse momento, pararmos um pouco e olharmos quando nós estamos em situações difíceis, se nós olharmos para uma flor, e aí a gente olha para aquela flor, o colorido da flor, o formato da flor, porque são tantas espécies de flores que Deus nos dá de presente. O colorido. Então, muitas vezes nós estamos ali, cultivando um canteiro de rosas, com rosas de todas as cores, presente de Deus.
Esse é um presente de Deus para nos consolar, para amenizar os nossos sofrimentos. O sorriso de uma criança. Quando uma criança, ela passa, ela está brincando no nosso lar, e ela passa, ela olha, sorri para nós e diz, eu te amo. Nós esquecemos de qualquer sofrimento. E nós, então, nós temos neste momento, então, que pensar. E pensar que quando nós observamos as nossas dificuldades, nós também vemos que muitas vezes essas dificuldades são dificuldades, causadas pelos nossos excessos, causados por conta de nós querermos muito. Então, vamos nesse momento parar. Observe, tenha coragem, interrogue a sua consciência. Pergunte lá no fundo da sua consciência, no fundo do seu coração. Eu estou passando por essa dificuldade, por quê? Qual foi o excesso que eu cometi aqui nessas minhas andanças para estar passando por essa ou aquela dificuldade? Passamos uma retrospectiva e aquele ponto que nos aflige, na maioria das vezes, dizemos, se não tivesse feito isso ou aquilo, eu não estaria nessa situação. Isso quer dizer, de novo, que foi por algum excesso nosso que nós estamos passando por essa dificuldade. Então, é importante que nós vasculhemos dentro de nós mesmos, que nós façamos esse olhar para dentro, esse olhar onde nós estamos nos observando, mas nos observando dentro de nós. Dessa maneira, nós vamos criando coragem de observar os nossos excessos e querer fazer diferente, para assim diminuirmos as nossas dificuldades. Na realidade, nós somos os próprios causadores das nossas dificuldades, mas achamos melhor acusar o outro. Então, nós acusamos o outro, ou nós falamos que o momento está desfavorável, nós ouvimos muito isso, né? O momento está desfavorável. Ou por qualquer outra coisa. Nós sempre vamos colocar tudo isso no externo. Então, nas nossas dificuldades, nós sempre vamos achando uma maneira de acusar o externo. E nós não nos observamos. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e assim observarmos de fato qual a causa daquela nossa dificuldade. Então, essa é a grande oportunidade que nós temos nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, para crescermos moralmente. É a nossa grande oportunidade de dizer, eu agora estou olhando para dentro de mim mesmo, eu agora estou olhando para dentro de mim mesmo, e estou começando a me conhecer, e assim, dessa maneira, eu não vou mais trilhar por esse caminho que me causa dificuldade. Então, nós podemos pensar neste momento. Se alguém roubar um celular, e se ele for pego, essa pessoa, ele será punido pelo ato que ele praticou, pela lei dos homens. Mas, quando alguém
tira a paz do outro, de um outro alguém, por comentários maldosos, ou por plantar inseguranças no outro, ou por N outras atitudes. Esse alguém, ele não é punido pela lei dos homens. Mas Deus, ele quer o progresso de todos nós. Então, ele não deixará impune, não deixará impune nenhum desvio do caminho reto. Então, companheiros, neste momento temos que pensar, meu Deus, mas qualquer desvio do caminho reto, Deus, que sempre quer o nosso progresso, ele, através da justiça, ele vai fazer com que nós pensemos na causa e a partir daquele momento que queiramos sim voltar para o caminho, trilhar novamente o caminho reto. Então, assim nesse momento, quando muitas vezes nós dizemos que naquela época, se soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Quanto tempo teria ganho? E é verdade, né, companheiros? Imagine, se, quando nós éramos mais jovens, nós tivéssemos esse pensamento que temos hoje. Estou falando eu, né, gente? Porque eu já não sou tão novinha assim. Eu já estou na terceira idade. Mas muitos que aqui estão assistindo ainda são bastante jovens. Mas, se nós temos essa fala, perguntando, se naquela época eu soubesse o que sei agora, né? Quantas faltas teria evitado? Então, nós temos a grande oportunidade, a oportunidade de auxiliar outros, de auxiliar jovens, de auxiliar crianças, para que, no futuro de cada um deles, eles saibam mais do que nós sabemos. Então, pensem, se nós colocarmos as nossas crianças na evangelização infantil, se levarmos os nossos jovens para a mocidade, quanto que essas crianças que essas crianças elas aprenderão com os exemplos de Jesus? Quanto que esses jovens aprenderão e refletirão com os exemplos de Jesus? Então, companheiros, nós sabemos sempre que temos que nos olhar dentro de nós mesmos e assim podermos abrir o nosso coração e a nossa mente e auxiliar o outro. E a grande oportunidade de auxiliar o outro neste momento e nesta fala, levando uma criança à evangelização infantil, levando um jovem na mocidade espírita. Mas aí a gente pode voltar e falar, mas nesse momento as casas espíritas, a maioria delas estão fechadas. A evangelização infantil não está funcionando, também a mocidade não. Todos esses trabalhos estão online. Então, é possível sim, é possível levar um jovem para uma mocidade e hoje de dentro de casa. Os jovens hoje ficam praticando tanto e jogam e olham demais o celular. Que tal eles ficarem por 1h30 olhando para o celular, mas para participar de uma mocidade
espírita. E assim conviver com vários outros jovens, e todos pensando e falando a mesma coisa, que são os exemplos de Jesus. E mesmo falamos para a evangelização infantil. Então, companheiros, nós temos que pensar que Deus, ele nunca vai privilegiar ninguém. Deus, ele é sempre a justiça, Deus, ele é sempre amor, Deus é sempre bondade. Então, nós temos que fazer e dar o nosso melhor, para que assim possamos e sejamos felizes. A nossa oportunidade de aprender e crescer com os exemplos de Jesus são grandes. Nós podemos, sim, trilhar pelos caminhos de Jesus. Podemos, sim, aparar os nossos excessos. Podemos, sim, diminuir em vários aspectos da nossa vida, para assim nos melhorarmos e não termos tantas dificuldades. Temos que colocar dentro de nós mesmos e ter a coragem de olhar para dentro de nós e falar: eu muitas vezes gosto de ficar em rodinhas falando mal do outro. E eu, muitas vezes, eu causo sim a dificuldade na vida do outro. Muitas vezes, eu cometo excessos ficando dentro da minha casa, deitado numa cama, procrastinando. Pensando em tantas coisas que eu tenho para fazer, mas acabo não fazendo nada. E chega no final de um dia inteiro, eu penso: puxa, o que eu fiz nesse dia todo? E aí, nós nesse momento paramos e pensamos: eu fiquei um dia inteiro na preguiça, sendo que tinha a oportunidade de fazer tantas coisas. E aí fico nervosa, e aí fico irritada. Então, nós vamos ficando com sensações ruins. Essas sensações de nervoso, porque quando nós estamos nervosos, nós prejudicamos todos os órgãos do nosso organismo. Então, vejam que a nossa grande oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos, observarmos as nossas dificuldades e percebermos que somos os causadores delas. E assim, podemos agir de uma maneira diferente. Essa é a nossa grande oportunidade. Quando nós chegamos aqui na Terra com vários carnês. Sabe, tipo carnês de loja, realmente, onde a gente tem que ir ali ir pagando todo mês a gente vai lá, leva o carnê e paga. E hoje quase que nem existe carnê, mas a gente vai lá, a gente faz a nossa compra e todo mês cai lá no nosso cartão de crédito. Então, quando nós chegamos aqui nessa terra, nós chegamos aí com esses carnês, com esse cartão de crédito, nós podemos ir quitando, porque Deus nos dá a oportunidade todos os dias para nós irmos quitando os nossos carnês. Mas as nossas prestações do cartão de crédito. Mas o que nós não podemos fazer é nos endividarmos ainda mais. Adquirirmos outros cartões de créditos e outras dívidas. Então, companheiros, podemos encarar nossos sofrimentos, vamos encarando aí os nossos sofrimentos, voltando os nossos olhos
para auxiliar o outro. Auxiliar o outro que está num sofrimento maior que o nosso. Porque muitas vezes nós sempre pensamos, eu estou com um problema tão difícil. E nós sempre achamos que o nosso problema é o maior do mundo, que não tem nenhum problema maior que o nosso. Mas se nós voltarmos os nossos olhos um pouquinho para o lado, nós podemos perceber que tem um irmão que necessita do nosso auxílio, que nós podemos ajudar e que ele tem um sofrimento maior que o nosso. Então, quando nós endereçamos os nossos olhos para praticar a caridade com aquele irmão que sofre mais, eu vou esquecendo do meu sofrimento, ou eu amenizo o meu sofrimento. Porque eu converso com aquele companheiro, levo aquilo que ele necessita, e que pode ser várias coisas. Muitas vezes não é nada material, muitas vezes é conversar com um amigo nosso que vai poder auxiliar aquele companheiro, porque muitas vezes o auxílio nem vem de nós, o auxílio é só nós pensarmos quem poderia auxiliar aquele companheiro naquela situação, naquela dificuldade. E como é bom nós observarmos o sorriso de uma criança quando ela recebe um monte de doces. Quando nós vamos em algum lugar onde há tanta dificuldade, tanto sofrimento, e aí nós falamos do sofrimento material, e nós levamos doces para as crianças ficam enlouquecidas de felicidade. Então, como que é bom ver uma criança, o sorriso daquela criança quando nós damos atenção a ela. Nós olhamos para essa criança e essa criança, ela fala, puxa, que gostoso brincar com você. Isso é um alento para o nosso coração. Isso faz com que nós esqueçamos nosso sofrimento. Como é bom encarar a vida com simplicidade, com a simplicidade de uma criança, com a sabedoria de uma pessoa mais velha. Mas, irmãos, vamos viver mais felizes. Vamos viver mais felizes com a prática do bem, vivenciando o amor em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades que nos aparecem. E que Jesus possa continuar reinando em nossos corações, agora e sempre. É assim seja.